Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da CCA Bernardon. Segunda-feira, dia 31 de maio, não esqueçam, hoje é o último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda Ano Base 2020. Então já gostaria de abrir aqui a nossa live de hoje alertando sobre isso, porque sabemos, né, como muitos de nós aí deixam para fazer a entrega no último dia. Então evitem até o último horário, já que é para entregar hoje no último dia, evite o último horário, porque muitas vezes acaba congestionando o site da Receita Federal. Bom, no tocante à legislação previdenciária, o que nós tivemos de novidade na semana passada? Como vocês já devem ter reparado nas últimas lives, a bola da vez nessa área aí tem sido o E-Social. Toda semana nós temos tido novidades aí nos últimos 2 meses, no mínimo. No último dia 24, foi divulgada no portal do E-Social a versão atualizada da nota orientativa número 5 de 2021, que tem por objetivo orientar todos os contribuintes que desenvolvem atividades rurais acerca da forma correta de informar os registros de suas informações no E-Social. No caso do produtor rural pessoa física, do produtor rural pessoa jurídica e das agroindústrias e do segurado especial, para que as suas contribuições sociais sejam calculadas corretamente pelo E-Social, há necessidade de conjugar as informações prestadas no evento inicial S1000, que é o evento das informações do empregador e que trata da classificação tributária e indicador de opção da forma de tributação da contribuição previdenciária, com a informação do evento S1020, que se refere à tabela de lotação tributária, onde temos os códigos do IFPAS e de outras entidades e fundos que são os terceiros. Então, é importante que o produtor rural, até mesmo em razão da existência da opção pela contribuição pela folha de salários ou pela tributação da receita, ele tenha bastante atenção no momento da parametrização da folha, em razão da repercussão que isso traz na elaboração do E-Social e principalmente quando a gente fala de tributação, na classificação tributária e nas tabelas de lotação tributária. Portanto, é recomendável que os profissionais que atuam no segmento da atividade rural, que acessem o portal do E-Social, que é www.gov.br/E-Social, e baixem essa nova versão da nota orientativa número 5 do ano de 2021. Ainda tivemos na semana passada, bem no finalzinho da semana passada, a publicação no portal da Receita Federal da nova versão do Manual do Usuário da FDR-INF, que é a versão 1.5.1.2. Como destaque, consta a desobrigatoriedade do envio da FDR-INF sem movimento para os contribuintes do terceiro grupo, no qual estão incluídas as empresas optantes do Simples Nacional, os microempresários individuais, o MEI, as entidades sem fins lucrativos, o segurado especial e as pessoas físicas. Segundo a nota da Receita, os contribuintes que estiverem nessa situação, então esses contribuintes que eu comentei antes, MEI, optantes do Simples, entidades sem fins lucrativos, segurado especial e pessoas físicas, não precisam enviar o evento R1000 e nenhum outro evento do FDR-INF, no caso de não ter movimentação. Também nós tivemos na semana passada, nós comentamos aqui não faz muito tempo, ainda no início do mês de maio, que foi criado o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras, e que a partir de amanhã substituirá, para fins de regularização das obras de construção civil, a declaração de informações sobre obras,
que é a nossa famosa DISO, né? Então, esse serviço eletrônico para aferição de obras, que vai ser chamado de SERO, ficará disponível no ECAC, no site da Receita Federal, ao qual o usuário poderá ter acesso por meio de certificado digital, né? Então, nós tivemos na semana passada, em razão da criação do SERO, uma divulgação no portal da Receita Federal da primeira versão do manual do SERO. Essa versão 1.0, como ela está sendo chamada, ela não tem nada mais, nada menos do que 201 páginas. Tá? Ela traz todas as orientações, replica boa parte da instrução normativa número 2021, que foi a instrução normativa criada com as informações a respeito das contribuições previdenciárias sobre a construção civil, né? Conforme eu já tinha comentado, elas foram retiradas, né, da instrução normativa 971 e passaram a ser tratadas em uma outra instrução normativa. Então, esse manual, que tem 201 páginas, ele não necessariamente ele tem que ter, não necessariamente apenas os profissionais de construção civil, de construtoras, tem que se preocupar em ter conhecimento. Por quê? Porque nós sabemos que muitas empresas, principalmente aquelas que estão em expansão, elas volta e meia constroem, né, ampliam a sua fábrica, um escritório, alguma dependência, e toda obra de construção civil, né, inclusive, especialmente as obras com aumento de metragem, elas estão sujeitas, como vocês sabem, à inscrição no CNO, né, que é o Cadastro Nacional de Obras, e a obra inscrita depois ela precisa ser baixada do CNO para efeito de registro dessa obra depois lá no registro de imóveis, né, obtenção da certidão negativa e registro de imóveis. Então, não apenas os profissionais da área contábil, das empresas construtoras, né, profissionais de RH também, mas toda e qualquer empresa tem que estar atenta em razão de que, ocorrendo alguma construção em suas dependências, é necessário depois fazer a regularização dessa obra. Para quem não assistiu a nossa live, essa do início do mês de maio, tá? Em que noticiamos a instituição do SERO pela Receita Federal, informamos que nessa nova modalidade, finalizado o procedimento de aferição da obra através do envio das informações a esse portal, ao SERO, que é um meio eletrônico de regularização da obra, existindo contribuições previdenciárias a complementar, automaticamente será gerado um DARF para o pagamento dessas contribuições. Esse DARF ele vai ser gerado através da DCTF Web do tipo aferição de obras, que está sendo criada, que foi criada também, né, essa nova modalidade de DCTF Web, né, e será emitido por meio do SERO. Então os contribuintes vão lançar todas as informações nesse aplicativo, relativamente à obra de construção civil, todos os dados, tipo de obra, metragem, todas as informações, vai informar, como é feito hoje, as informações das contribuições previdenciárias já pagas, né, inclusive as retidas, né, de terceiros, e o próprio sistema, com base nas informações da obra e com base nos recolhimentos, né, e nas informações prestadas, ele já vai apurar se houver, né, se for o caso, uma contribuição a ser recolhida. E é isso que vai ser gerado através da DCTF Web do tipo aferição, né? Então o DARF vai ser gerado, como é hoje, né, no caso da contribuição da folha de salários, pelo DARF gerado através da DCTF Web. O prazo de pagamento desse DARF, né, das contribuições da obra, ele será o mesmo das contribuições normais, do dia 20 do mês seguinte,
ao do envio da DCTF Web do tipo aferição de obras. A declaração deverá ser transmitida até o último dia útil do mês do envio das informações pelo responsável pela regularização da obra de construção civil. Então aqui nós temos alguns tipos de obras em que o responsável é o próprio proprietário, e em situações que o responsável pela regularização da obra é a empresa prestadora de serviço, que é o caso das obras por empreitada total. Então, tem essa particularidade de quem vai enviar a DCTF Web e a regularização do INSS. E a DCTF Web aferição de obras, ela deverá ser transmitida mesmo quando não forem apuradas contribuições previdenciárias a recolher na aferição da obra. Ainda com relação ao SER, o procedimento de regularização é necessário para a emissão da certidão de regularidade fiscal da obra, que é o documento exigido pelos cartórios para o registro do imóvel. Caso contrário, não se consegue averbar a obra ou ampliação, junto ao imóvel que é o terreno. Então nós precisamos da certidão essa para efeito de regularidade fiscal da obra. E obviamente, para utilizar o SERO, a obra de construção civil, como eu comentei antes, ela precisará estar inscrita no CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Então vamos ter, da mesma forma que hoje é necessário, prosseguir inscrevendo a obra no CNO. A partir da utilização do SERO, várias facilidades serão disponibilizadas aos contribuintes. Dentre elas, eu gostaria de destacar para vocês que o acesso vai ser por meio do ECAC, no site da Receita Federal, sem a necessidade de deslocamento a uma unidade da Receita Federal, já que todo o procedimento será realizado de forma digital via internet. A simplificação do preenchimento, porque muitas informações terão aproveitamento automático, pelas informações que o E-Social já consta, que consta no E-Social, essas informações serão automaticamente levadas para o SERO. Então isso vai simplificar também o volume, vai reduzir o volume de dados que os contribuintes deverão introduzir. Hoje, para quem preenche o DISO, sabe que a quantidade de informações para regularizar uma obra é muito grande, que tem que ser lançada no DISO. Então, a promessa da Receita Federal é que essas informações, muitas delas virão automaticamente via E-Social, que vai reduzir o trabalho aí dos contribuintes. Outra facilidade é a possibilidade da verificação automática da situação fiscal para obter a CND ou a certidão positiva com efeitos de negativas para aferição da obra. Além disso, a apuração automática das contribuições previdenciárias complementares a recolher através da geração do DARF, por meio da emissão e a transmissão da DCTF Web aferição de obras, como nós vimos. Então, não vai precisar o contribuinte elaborar DARF ou se dirigir à Receita Federal para isso. O próprio sistema já irá gerar o DARF automaticamente para fins de complementação do INSS da obra, se houver essa necessidade. A eliminação da necessidade de informar os valores das notas fiscais de aquisição de concreto usinado utilizado na obra. Então, porque hoje dentro do DISO temos um formulário que é preenchido com essas informações da compra desse concreto usinado. Por quê? Porque isso gera um crédito de contribuição equivalente a 5% do valor das notas fiscais. Então, essa necessidade de elaboração desse demonstrativo para efeito de geração desse crédito, segundo a Receita, não vai ser mais necessária, em razão de que essas informações estarão no banco de dados do SERO já. Também temos a integração com o Cadastro Nacional de Obras, que é o CNA, e com o Sistema de Cadastramento de Alvarás e Habites das Prefeituras Municipais, o que permitirá a obtenção automática dos dados relativos a alvarás
e habites transmitidos pela prefeitura. Com isso se prevê uma redução até do prazo de regularização e registro dessas obras junto aos cartórios. Também a possibilidade de efetuar o cálculo da aferição indireta da remuneração da obra utilizada na execução, né, da construção daquela obra, né, no primeiro dia do mês, independentemente da divulgação do CUB Sinduscon da região. Né? Então isso aí também é um outro facilitador. Temos ainda a possibilidade de verificação do cálculo efetuado na aferição indireta a partir da memória de cálculo detalhada que será disponibilizada no CERO. Então isso antigamente era quase que uma caixa preta da Receita Federal, mas agora com o CERO essas informações da aferição indireta estarão disponíveis através de uma memória de cálculo, o que facilitará muito a verificação pelo contribuinte, até mesmo em caso de algum pedido de revisão ou alguma contestação. Então, com relação ao CERO, seria isso, né? Essa novidade que está entrando em vigor a partir de amanhã. Hoje é o último dia para a utilização da DISO, né? Portanto, sugiro que fiquem atentos, né? Com tudo que se referir à regularização de obras de construção civil, né? Tanto você que trabalha numa empresa construtora, quanto aqueles que trabalham em empresas que estão ou virão a realizar alguma obra de construção civil. Fiquem agora com o colega Reginaldo, que irá trazer para vocês mais novidades na legislação federal que ocorreu na semana passada. Desejo a todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Pois bem, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa live de hoje, vamos tratar das matérias da área federal. Na semana passada nós tínhamos falado sobre a questão da decisão do STF, do plenário do STF, da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS da COFINS, onde nós dissemos que a decisão do STF, embora ela fosse em caráter de repercussão geral, ela ainda não poderia ser aplicada de forma restrita a todos os contribuintes, porque a decisão, para ser aplicada a todos os contribuintes, ela teria que ter efeito erga omnes, ou seja, ela teria um efeito aplicável a todos os contribuintes de forma geral. Como ela não é efeito erga omnes, ela não pode ser aplicada de forma geral. Pois bem, diante disso, na semana passada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional baixou um parecer, o parecer SEI, número 7.698, onde é que tudo indica, a própria Procuradoria já está recomendando para a administração federal para que seja tomada uma decisão com vista à orientação de todos os contribuintes no posicionamento de como proceder, então, em relação a cada caso. E aí nós podemos ver desse parecer da Procuradoria, lá no item 13 do parecer, a Procuradoria cita que, diante disso, indispensável, ante os valores sopesados pela ocasião da análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir de 16 de março de 2017 sejam ajustados em relação a todos os contribuintes, considerando a incondicionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo de referidos tributos. Ou seja,
A própria Procuradoria, ela já diz que, diante do efeito e do valor dessa decisão, que realmente vai ter um efeito muito grande nos cofres da União, que a própria administração federal já deve tomar posicionamento quanto às orientações. Então, no item 14, por exemplo, né, a Procuradoria cita: essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor do artigo 19A, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 10.522, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamentos e repetição de indébito no âmbito administrativo. Ou seja, a própria Procuradoria já está sugerindo à administração federal, no caso a Receita Federal, para que ela reveja todos os procedimentos para não mais constituir créditos tributários sobre essa matéria, ou seja, aqueles contribuintes que já fizeram a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS em períodos anteriores, que não sejam autuados, porque hoje, atualmente, como está, a Receita ainda poderia continuar autuando quem excluiu sem entrar na justiça, sem ter uma decisão transitada em julgado. Mas a própria Procuradoria aqui já está recomendando para que a administração federal não mais faça lançamentos sobre essa matéria. E vai além, ainda orienta para que a administração federal tome medidas com vista a rever os lançamentos que foram feitos sobre essa matéria. Então, aquelas autuações fiscais que foram feitas no âmbito para quem excluiu o ICMS, essas autuações fiscais que estão ainda no contencioso, com impugnação ou no CARF, para que a própria administração federal já reveja essa matéria para resolver a questão sem a necessidade de dar mais andamento ao número de processo. E por fim, né, no item 15 do parecer, a Procuradoria cita: essa medida visa reforçar o absoluto compromisso da administração tributária com a Constituição Federal e com o Estado democrático de direito e garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, então, vamos ver, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente. Então, esse parecer da Procuradoria, né, ele realmente, a Procuradoria agiu de uma forma rápida, né, o julgamento foi no dia 13 agora, então nós já estamos aí há menos de um mês. A Procuradoria já se posicionou no sentido de recomendar à administração federal, no caso a Receita Federal, para que tome todas aquelas providências com vistas a evitar uma avalanche de processos, daqueles contribuintes que não ingressaram em juízo, que venham a ingressar para poder ter o direito de buscar o que pagaram indevidamente nos últimos 5 anos, é lógico que não seria 5 anos, seria de março de 2017 para cá, e também daqueles que já foram autuados, que estão impugnando, e dos demais. Então esse parecer da Procuradoria é um parecer que é direcionado à Receita Federal, na administração, e por certo, a gente espera que nos próximos dias ou nos próximos meses, aí, talvez, a Receita Federal venha a editar atos orientando os contribuintes sobre os procedimentos que devem ser tomados. Tanto aqueles que têm ação judicial já transitada em julgado, ação judicial que ainda não foram transitada em julgado, aqueles que foram autuados e aqueles que não excluíram da base de cálculo, não têm ação judicial, mas que pretendem buscar o que pagarem devidamente nos últimos 5 anos ou de 2017 para cá. Então, esse parecer, a partir desse parecer, nós esperamos que nos próximos dias a Receita Federal se pronuncie e baixe uma orientação geral para todos os contribuintes.
Então, essa matéria seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir. Agora o próximo ponto aí que a gente traz para a live diz respeito ao IOF, tá? A gente tem recebido algumas consultas sobre a questão da incidência do IOF e alguns contribuintes aí ainda estão um pouco perdidos sobre a tributação do IOF. Na verdade, o IOF, a alíquota zero, ela teve vigência só até 31 de dezembro de 2020, de modo que de 1º de janeiro de 2021 para cá, foi retomada a tributação normal do IOF, certo? Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de operações, e aí muitas vezes dá alguma confusão. Aquelas operações de mútuo que foram realizadas em 2020, no período da vigência da alíquota zero, e que eram operações com prazo certo, valor certo, onde o recolhimento do IOF se dá no ato da liberação dos recursos, essas estão abrangidas pela alíquota zero, porque o recolhimento do IOF era no ato da liberação dos recursos, certo? Agora, aquelas operações que foram ocorridas no período da vigência da alíquota zero e que se caracterizam como de conta corrente, ou seja, onde não existe uma fixação do valor certo e esse valor ele pode mudar o valor do mútuo a cada dia em função de devoluções, novos empréstimos, devoluções, no que pese os contribuintes terem operações que se iniciaram no período da alíquota zero, a partir de 1º de janeiro, essas operações ficam sujeitas à tributação pelo IOF, mesmo que os recursos, boa parte dos saldos do mútuo, tenham sido originados no período da alíquota zero. Então vamos dar um exemplo, uma pessoa jurídica que emprestou um recurso para uma outra pessoa jurídica em outubro. Em outubro estava ainda em vigor a alíquota zero. Bom, se o empréstimo foi na forma de conta corrente, onde ele emprestou, vamos supor, 1 milhão, e depois veio indo, se alterou, recebeu 100 mil de volta, emprestou mais 50. Embora dentro do saldo devedor que compõe hoje ainda prevaleça lá boa parte daquele 1 milhão, por se tratar de modalidade de conta corrente, todo o valor do conta corrente está sujeito à tributação pelo IOF a partir de 1º de janeiro de 2021, independente de parte do recurso ter sido emprestado na vigência da alíquota zero. Então, a alíquota zero do IOF, ela valeu até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro foram restabelecidas a tributação normal do IOF e a alíquota do IOF continua as mesmas. 0,41% ao dia para mútuo de pessoa jurídica para pessoa jurídica e 0,082% ao dia para mútuos realizados de pessoa jurídica para pessoas físicas. Então, com relação ao IOF, seria essas as orientações que a gente gostaria de transmitir a todos. Então, deixamos aí em aberto espaço para consultas e desejamos desde já uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, boa tarde a todos, desculpe. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação estadual. Inicialmente teve uma publicação de uma medida provisória de número 1051 no dia 18 de maio, retificada no dia 19 de maio
que instituiu o documento eletrônico de transporte. É um documento que pretende reunir toda a documentação utilizada no serviço de transporte, né, de uma forma digital, né, de geração e emissão prévia obrigatória pelos contribuintes ou pelas empresas, né, que executam a operação de serviço de transporte de carga no território nacional. Este documento eletrônico de transporte, com a sigla DTE, então ele vai ter a sua regulamentação ou implementação em nível nacional, né, e na forma e no cronograma estabelecido pelo Poder Executivo Federal. Então não é um documento que será, digamos assim, administrado pelos estados, mas sim pela União. Poderá sim haver convênios com os estados e os municípios, mas o que tem na medida provisória é exatamente aquele controle por parte da União. Qual é o objetivo então desse documento, no caso, né? Ele pretende então unificar, reduzir e simplificar todas as informações de cadastro, registros, licenças, certidões, autorizações, permissões, enfim, tudo aquilo que é de documentação e certificação, anuência, liberação, enfim, que envolve o transporte de mercadorias, né? Tanto em nível estadual, distrital, que no caso do Distrito Federal, municipal, né, para então a realização do serviço de transporte. Então tende então a haver uma simplificação, né, do controle, pelo menos, né, pelo menos nesse momento não está sendo proposto nenhuma dispensa de emissão de outros documentos, mas sim de controle por parte da União e, obviamente, por parte da fiscalização, seja federal, né, estadual ou municipal. E pretende, então, registrar ainda e caracterizar a operação de transporte, além da execução, obviamente, né, do monitoramento e também da fiscalização. Vai então subsidiar a formulação, o planejamento, a implementação de ações no âmbito das políticas de logística. Isto é muito importante, né? Porque realmente em termos de logística o Brasil precisa de uma maior amplitude no seu controle, né? E na sua formulação, né? desta importante atividade, né? Do meio de transporte. Enfim, tende então a trazer maior controle, pelo menos, né, estatal em cima das atividades dos transportadores. Vai subsidiar também planejamento, execução de atividades, enfim, que absorve a transferência de tecnologia no setor de transporte. Isto realmente vai facilitar daí para o transportador, no caso, né? Os órgãos de controle que estarão envolvidos no caso, né, são entidades da administração pública federal que vão ter a interveniência nas operações do transporte, que deverão ser unificadas, né, através desse documento, enfim, das demais obrigações administrativas, né, da competência destes órgãos envolvendo o transporte de carga de forma, no caso, geral, né, no território nacional. Este documento, então, vai conter informações cadastrais, contratuais, logísticas, segurança ambiental, informações comerciais de pagamento, inclusive o valor do próprio frete também, dos seguros contratados, enfim. Vai ter uma aplicação prática, né? Tanto para o contribuinte, né? O transportador, como também para a própria administração pública, no caso, né? No caso, ainda a regulamentação deste documento deverá então tratar da dispensa quando admitido, a dispensa da emissão desse documento. E o regulamento deverá
já pela própria medida provisória, ficou definido que o regulamento vai ter que observar, no caso, situações como a distância entre a origem e o destino do transporte, a característica, tipo, peso, volume total de carga, e enfim, outros aspectos, né, que tornem a obrigação de geração e emissão do próprio documento, né, conveniente ou antieconômica, né? No caso, inconveniente ou antieconômica. Então, situações específicas para as quais o próprio regulamento vai determinar, digamos assim, a regulamentação. Passando então agora para os decretos estaduais, tivemos alguns decretos publicados. No caso, tivemos o decreto 55.902, ele trata de isenção do ICMS para kits e aparelhos respiratórios. Nós já tínhamos mencionado este benefício da isenção através do decreto 55.873, lá em 10 de maio, né, no artigo 2º daquele decreto, foi disponibilizado ou concedido, né, ao contribuinte a isenção. No entanto, houve necessidade de fazer uma alteração na redação, exatamente em função de que foi permitido também, né, aos contribuintes que já tivessem realizado operações e para as quais estavam devendo, né, o imposto, no caso, né, que ficariam remitidos ou anistiados os créditos tributários de ICMS, constituídos ou não, inscritos em dívida ativa, inclusive, né, esses que já estavam sendo cobrados na justiça, decorrente de fatos geradores ocorridos no período de 15 de março a 19 de agosto de 2020, em relação às operações e prestações que foram beneficiadas pelo artigo 9º, inciso 213, né, nos termos do convênio 66 de 2020, que concedeu esta remissão. Então, para estas empresas, então, ficou então ajustado, né, que terão então esse benefício, mesmo que no período que nós estamos vivendo, obviamente, né, da pandemia, facilitando então para estas empresas com estas dificuldades. Depois tivemos o decreto 55.903, publicado no dia 21 de maio, que trata da isenção do ICMS para oxigênio medicinal. Mais uma vez, dentro do âmbito da pandemia, né, esse decreto vem conceder então isenção do ICMS nas saídas internas, operações interestaduais e em relação às unidades da federação que estão especificadas ali no decreto, né? E nos recebimentos, inclusive, decorrentes de importação do exterior de oxigênio medicinal, bem como nas correspondentes prestações de serviço de transporte no âmbito das medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, né? Isso tudo lá de acordo com o livro 1, artigo 9º, inciso 214. Tá? Então foi acrescentado este inciso para beneficiar estas operações, sejam internas no Rio Grande do Sul, interestaduais, importações, com os estados que especifica, né? Quando envolver operações com oxigênio medicinal. Depois tivemos o decreto 55.904, tá? E ele trata de isenções do ICMS nas operações que destinem mercadorias ao MEC, né? No caso, Ministério da Educação e do Desporto. Então, ele revigora um benefício de isenção que já havia sido concedido anteriormente, que vigorou até 31 de outubro de 2020, e agora, então, a partir do dia 21 de maio de 2021, está sendo revigorado para vigorar até 31 de março de 2022, tá? Em relação, obviamente, à isenção do ICMS nas operações que destinem mercadoria ao Ministério da Educação e do Desporto, o MEC, para atender ao Programa de Modernização
e consolidação da infraestrutura acadêmica das instituições federais de ensino superior e hospitais universitários. Tudo de acordo com o livro 1, artigo 9º, inciso 87 do regulamento do ICMS. Então, uma revigoração de um benefício que já existia, porque num determinado período agora, entre novembro, né, e o início de maio, ficou fora, né, do benefício de isenção, né, estas mercadorias quando destinadas ao MEC. E por último, em termos de orientações normativas, tivemos apenas a publicação de uma instrução, de número 45, publicada no dia 24 de maio, que trouxe e acrescentou, né, a unidade de incentivo do Fundopem, o IFE, para o mês de junho. Tá? Então, as empresas que têm já assegurado o benefício do Fundopem, que é um crédito presumido concedido ao contribuinte industrial, né, que tenha a aprovação via a própria Secretaria do Desenvolvimento, né? Então, no mês de junho, a unidade de incentivo, no caso do Fundopem, passou para R$ 28,69. R$ 28,69. Então, eram estas as novidades ou alterações da legislação estadual que nós gostaríamos de trazer para vocês. E, desde já, desejamos um bom final de tarde para todos e uma ótima semana.